Parte 2, Capítulo 9. Pólvora e armas. O Hispaniola estava a certa distância do cais, e fomos até ele de bote, abrindo caminho entre as carrancas e popas dos outros navios. Às vezes, os cordames roçavam nosso casco, outras balançavam sobre nossas cabeças. Por fim, subimos a bordo, onde o Sr. Arrow, o imediato, nos recebeu e cumprimentou. Era um velho marinheiro vesgo, de pele escura e brincos. Ele e o barão pareciam se dar bastante bem, mas logo percebi que o mesmo não acontecia entre o Sr. Trelawney e o capitão. Este último era um homem áspero e desconfiado, e parecia que tudo no navio o desagradava. Não demoraríamos a saber o motivo, pois assim que entramos na cabine, um marinheiro veio procurar o barão. O capitão Smollett quer falar com o senhor. Estou sempre às ordens do capitão. Mande-o entrar, disse o barão. O capitão, logo atrás do marujo, entrou imediatamente e fechou a porta. Muito bem, capitão Smollett. O que me diz? Tudo em ordem, imagino. Prontos para zarpar? Bem, senhor, comentou o capitão. Eu prefiro ser direto, mesmo com o risco de ofendê-lo. Essa viagem não me agrada. Não gosto da tripulação e não gosto do meu imediato. Acho melhor dizer logo. E imagino que o senhor também não goste. Do navio? Perguntou o barão, e pude perceber que estava bastante zangado. Isso ainda não posso responder, senhor. Ainda não vi como a embarcação enfrenta o mar, retrucou o capitão. Parece um bom navio, é só o que posso dizer. E parece que o senhor também não gosta do seu chefe? Insinuou o barão. Nesse momento, o Dr. Livesey interveio. Calma lá, disse. Calma lá. Falar desse modo não vai resolver nada. Só vai causar brigas. O capitão já falou bastante, mas também não disse nada de fato, e eu gostaria que ele se explicasse. O senhor diz que esta viagem não lhe agrada? Por que não? Eu fui contratado, senhor, para cumprir o que se pode chamar de ordens sigilosas. Guiar este navio para onde este cavalheiro me indicasse. Até aí tudo bem. Mas agora fico sabendo que todos os homens a bordo sabem mais do que eu. Isso não é lá muito justo, concorda? Concordo, respondeu o doutor. Não é mesmo. Ainda por cima, continuou o capitão, descubro pelos meus subordinados que vamos procurar um tesouro. Ir atrás de tesouros é um negócio traiçoeiro. Eu não gosto de viagens desse tipo, menos ainda quando deveriam ser secretas. Me perdoe a franqueza, Sr. Trelawney, mas até o papagaio já sabe. Está falando do papagaio de Silver? Perguntou o barão. É modo de falar, tornou o capitão. Quis dizer que já está na boca do povo. Pelo que vejo, nenhum dos senhores sabe muito bem o que está fazendo, e vou dizer o que penso. Esta é uma viagem de vida ou morte, e ambas as chances são iguais. Entendo o que diz e devo concordar, disse o Sr. Livesey. Estamos, sim, correndo riscos, mas não somos tão ingênuos quanto o senhor supõe. Também disse que não gosta da tripulação. Não são bons marinheiros? Não gosto desses homens, senhor, afirmou o capitão. E já que estamos falando disso, gostaria de ter selecionado minha própria tripulação. Talvez fosse o certo mesmo, disse o médico. Talvez meu amigo tivesse escolhido o melhor se o senhor estivesse junto. Mas essa falta de consideração, se é que houve, não foi intencional. E também não gosta do Sr. Arrow? Não gosto, senhor. Acredito que possa ser um bom marujo, mas dá muita liberdade à tripulação, coisa que um oficial não deve fazer. Um imediato deve ser reservado.
Não se bebe com os homens no convés. Quer dizer que ele costuma beber? Exclamou o barão. Não, senhor, respondeu o capitão, apenas que dá muita confiança aos homens. Bem, vamos direto ao ponto, capitão, pediu o Dr. Livesey. Diga o que gostaria de fazer. Os senhores estão decididos a fazer essa viagem? Completamente, afirmou o barão. Muito bem, tornou o capitão. Já que tiveram a paciência de me ouvir até aqui, dizendo coisas que não posso provar, peço que me ouçam só um pouco mais. Os homens estão colocando a pólvora e as armas no porão da proa. Acontece que há um bom compartimento abaixo da cabine. Por que não guardar aqui? Essa é a primeira questão. A segunda é: os senhores estão em grupo de 4 pessoas e, pelo que entendi, alguns ficarão junto com a tripulação. Por que não colocam beliches aqui ao lado da cabine e ficam todos juntos? Algo mais? Perguntou o Sr. Trelawney. Só uma coisa, continuou o capitão Smollett, porque a conversa já se alongou bastante. Demais, concordou o médico. Vou dizer o que ouvi, prosseguiu. Estão falando que os senhores têm um mapa de uma ilha e que nele há cruzes que marcam onde o tesouro está, e que essa ilha fica... Disse as coordenadas geográficas. Mas eu não contei nada a ninguém, defendeu-se o barão. Toda a tripulação está falando, Smollett afirmou. Livesey, deve ter sido você ou Hawkins, acusou o Sr. Trelawney. Não importa quem foi, respondeu o médico. Percebi que nem ele nem o capitão levavam muito a sério os protestos do barão. Eu tampouco, para falar a verdade, pois o Sr. Trelawney era realmente incapaz de guardar um segredo. Apesar disso, acredito que nesse caso ele tivesse razão e que nenhum de nós tivesse revelado nada sobre a ilha. Bom, senhores, continuou o capitão, não sei com quem o mapa está, mas faço questão de uma coisa. Ninguém deve vê-lo, nem mesmo eu ou o Sr. Arrow. Caso contrário, peço que aceitem minha demissão. Entendo, disse o médico. O senhor quer que a mantenhamos sigilo e que montemos nossa própria guarnição aqui na proa, só com pessoas de confiança e com as armas e a pólvora. Em outras palavras, o senhor teme um motim. Não me leve a mal, senhor, respondeu o capitão Smollett, mas não lhe dei o direito de colocar palavras em minha boca. Nenhum capitão se lançaria ao mar se tivesse qualquer suspeita disso, por menor que fosse. Quanto ao Sr. Warrow, acredito que seja verdadeiramente honesto, e digo o mesmo quanto a alguns dos homens. Aliás, talvez todos sejam. Mas sou o responsável pela segurança do navio e pela vida de cada homem a bordo. Estou vendo coisas que não considero corretas. Peço apenas que tomem certas precauções ou que aceitem minha demissão. Isso é tudo. Capitão Smollett, o doutor falou com um sorriso. O senhor já ouviu a fábula da montanha que pariu um rato? Me desculpe dizer isso, mas ao ouvi-lo me lembrei dela. Quando o senhor entrou aqui, poderia apostar minha peruca que sua intenção era dizer outra coisa. O senhor é um homem perspicaz, observou o capitão. Quando entrei aqui, minha intenção era ser demitido. Imaginei que o Sr. Trelawney não fosse ouvir uma palavra do que eu tinha a dizer. E não teria ouvido mesmo, esbravejou o barão. Se Livesey não estivesse aqui, eu já o teria mandado ao diabo. Seja como for, já ouvi. Farei como quer. Mas saiba que não simpatizo nem um pouco com o senhor. Como queira, senhor, concluiu o capitão. Verá que estou apenas cumprindo o meu dever. E após isso deixou a cabine. Trelawney, observou o doutor,
Ao contrário do que eu imaginava, acredito que você conseguiu encontrar 2 marujos honestos para a sua viagem. Esse homem e John Silver. Silver pode ser, protestou o barão, mas a conduta desse patife insuportável não é digna de um homem, nem de um marinheiro, muito menos de um inglês. Veremos, apaziguou o médico. Quando saímos ao convés, os homens já carregavam a pólvora e as armas para a cabine, cantarolando suas canções de marinheiro, sob a supervisão do Sr. Warrow e do capitão. A mudança me agradou bastante. Toda a escuna foi reorganizada. 6 acomodações foram feitas onde antes era o porão principal da popa. Pela nova configuração, todas as cabines se conectavam com a cozinha e com o castelo de proa por um corredor a bombordo. Originalmente, o capitão, o Sr. Arrow, Hunter, Joyce, o doutor e o barão seriam seus ocupantes. Agora, Redruth e eu poderíamos usar 2 desses alojamentos, enquanto o Sr. Arrow e o capitão dormiriam na entrecoberta, que havia sido alargada de tal forma a ficar quase do tamanho de uma cabine. Seu teto ainda era bastante baixo, obviamente, mas havia espaço para pendurar 2 redes e até mesmo o imediato pareceu satisfeito com o arranjo. Ele talvez também tivesse suas desconfianças quanto à tripulação, o que eu apenas posso supor, pois, como verão, não tivemos muito tempo para saber sua opinião. Estávamos todos bastante atarefados, carregando a pólvora e arrumando as acomodações, quando um bote chegou com os 2 últimos homens e Long John. O cozinheiro subiu a bordo, pela lateral do barco, com a agilidade de um macaco, e assim que viu o que estava acontecendo, perguntou: "Então, companheiros, o que é isso tudo?" "Estamos mudando a pólvora de lugar", respondeu um dos marujos. "Mas por que diabos?" exclamou Long John. "Assim vamos perder a maré." "Ordens minhas", o capitão disse rispidamente. "Pode descer para a cozinha, homem. A tripulação vai querer jantar." "Sim, senhor", respondeu o cozinheiro, e com um aceno de cabeça tomou seu rumo. "Esse é um bom sujeito, capitão", comentou o doutor. "Parece que sim, senhor", concordou o capitão Smollett. "Cuidado com isso aí, homens, cuidado", exclamou, repreendendo os marujos com a pólvora. Foi quando me viu examinando um canhão giratório de bronze, localizado no meio do navio, e gritou subitamente: "Ei, grumete, saia já daí! Vá se apresentar ao cozinheiro e trate de arrumar o que fazer." Enquanto eu saía dali apressado, o ouvi dizer ao doutor, quase gritando: "Aqui no meu navio não vai ter favoritismo." Eu certamente compartilhava da opinião do barão sobre o capitão e senti um ódio profundo daquele homem.